Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema dessa terça-feira: quem foi Ernesto Geisel? Nos últimos dias, houve um grande debate nos mais diferentes meios de comunicação sobre essa figura histórica, sobre esse ditador-presidente que governou o país entre 1974 e 1978. Ernesto Geisel, general, apareceu de uma maneira flagrante num documento da Central de Inteligência dos Estados Unidos, da CIA, um documento que estava disponível desde 2015 e que o historiador Matthias Spector localizou e deu publicidade a esse documento. O que dizia esse documento? Ele demonstrava claramente, através da informação de um agente da CIA para seu superior, para o diretor da própria CIA, William Colby, que os assassinatos durante a ditadura eram decididos diretamente pelo gabinete presidencial. Haviam sido decididos no período do Médici e continuavam a ser decididos no período Geisel. Esse documento retrata uma conversa entre o antigo comandante do Centro de Inteligência do Exército, o outro general que iria sucedê-lo, mais Ernesto Geisel, que havia sido indicado presidente e assumiria logo em seguida, e o general Figueiredo, que depois de Geisel seria o sucessor de Geisel como ditador, e que naquele momento era o chefe do Serviço Nacional de Inteligência. Nessa conversa, pergunta-se ao Geisel se ele queria manter o esquema pelo qual as execuções nos porões da ditadura eram deliberadas pelo gabinete presidencial. Ele pede um fim de semana para pensar e depois responde: sim, vamos manter. Essas execuções devem passar por consultas ao general Figueiredo e a mim. Apenas aqueles nomes que forem aprovados pelo general Figueiredo e por mim devem ser executados. Esse documento teve grande repercussão porque ele coloca por terra a tese majoritária da historiografia brasileira a respeito do general Ernesto Geisel. Qual era a tese majoritária? Que Geisel herdou do seu antecessor, general Garrafa Azul Médici, um regime criminoso, ditatorial, assassino, que matava, perseguia seus opositores, especialmente os militantes de esquerda, os militantes revolucionários, e que ele, Geisel, havia assumido a missão de fazer a transição daquela ditadura aberta e sangrenta para um regime mais democrático ou menos ditatorial. O Geisel apareceu na história, aparecia nessa tese majoritária da historiografia como o condutor da chamada extensão lenta, gradual e segura. Era o homem que em tese teria desmontado a máquina de matar da ditadura que havia imperado durante o governo Médici. A principal obra historiográfica desse período do jornalista Hélio Gaspari, importante jornalista brasileiro, sustentava também essa tese com algumas sutilezas. Gaspari, basicamente, na sua quadrilogia sobre a ditadura, na sua pentologia sobre a ditadura, são 5 livros, Gaspari coloca o general Geisel na seguinte situação. Ele sabia das mortes, dos assassinatos, dos crimes cometidos pela ditadura. De alguma maneira era até conivente, não operou desde o início do seu mandato, ou mesmo antes de ser presidente, contra esses assassinatos, contra essas mortes. Mas
ao longo do seu governo, ele teria, no dizer do Gaspari, Geisel teria tentado controlar a Tigrada, teria buscado acabar com a anarquia militar, pela qual, hipoteticamente, os setores subalternos das Forças Armadas matavam sem pedir autorização para os setores hierarquicamente superiores, e para colocar disciplina, para aniquilar com a chamada máquina clandestina da ditadura, que seriam os distintos aparatos repressivos, especialmente os doicólits, que estariam atuando com vida própria. Gaspari, portanto, coloca o Geisel numa posição ambígua. Ele não era o mandante dos assassinatos, mas ele era conivente e conhecia o que estava em curso. Mas, por outro lado, Geisel era o homem que tentava controlar a Tigrada. Esse documento da CIA coloca por terra essa tese. No dizer de uma importante historiadora, Helena Starling, Geisel não era o homem que tentava controlar a Tigrada. Geisel era o próprio Tigrão, ou seja, era o homem que mandava matar. Era o homem que dirigia a chamada máquina clandestina. Era o homem que comandava as fileiras institucionais das Forças Armadas para perseguir, torturar e matar. Esse documento, portanto, esse documento da CIA tem uma grande importância histórica, exatamente por permitir claramente compreender o papel de Ernesto Geisel. Geisel era um criminoso, pura e simplesmente. Um criminoso que não foi ao tribunal, que não foi julgado, cujos crimes passaram impunes e pôde morrer no sossego do seu lar, ao contrário dos oposicionistas, as centenas de oposicionistas que ele mandou matar, junto com Figueiredo e com os outros ditadores. Geisel efetivamente conduziu aquilo que se chamou de distensão ou abertura, mas o fez mediante uma estratégia que não era contraditória com os assassinatos cometidos. Ao contrário, na estratégia de Geisel, para poder fazer a distensão, descomprimir o regime ditatorial, no momento em que ele mergulhava em crise econômica e política, e no momento em que as lutas de classe, as lutas sociais, as lutas operárias, as lutas estudantis emergiam, para descomprimir o sistema e impedir um choque frontal que poderia levar eventualmente a uma derrubada da ditadura de forma mais radicalizada, para autorreformar o regime, Geisel colocou como um dos seus objetivos eliminar as forças de esquerda que pudessem se beneficiar da chamada abertura. Portanto, não havia uma contradição entre os assassinatos e a abertura, eles eram complementares. Não é à toa que o principal alvo da repressão no período do Geisel não foram as organizações da luta armada que haviam sido derrotadas no período do Médici, foi exatamente o Partido Comunista Brasileiro e, numa escala menor, porque já estava bastante golpeado pelas forças repressivas quando assumiu o Geisel, também o Partido Comunista do Brasil. Sobre o Partido Comunista Brasileiro é que são jogados os tigrões, a repressão, a máquina da morte. Porque Geisel imaginava, olhando para o que acontecia em Portugal depois da Revolução dos Cravos, para o que acontecia na Grécia, para o que depois aconteceria na Espanha, ele imaginava que o Partido Comunista Brasileiro pudesse se beneficiar da distensão. Deputados do Partido Comunista, ligados ao Partido Comunista Brasileiro, embora na clandestinidade, haviam sido eleitos nas eleições de 1974, o Partido Comunista Brasileiro tinha tido uma certa influência naquele processo, e o Geisel, para eliminar o risco dessa força de esquerda, hegemônica até então na esquerda brasileira, para evitar que essa força pudesse se beneficiar da abertura, ele liga a operação de guerra, a operação de extermínio do Partido Comunista. Mais de um terço do Comitê Central do partido, dirigido por Luiz Carlos Prestes, encontraria a morte. São corpos desaparecidos que jamais foram sequer entregues às suas famílias. Esse papel do Geisel, portanto, é muito claro. Um sanguinário ditador, uma mente fria, com uma estratégia de buscar a autorreforma do regime e não sua superação. E para realizar essa autorreforma, exercia a ferro e fogo a repressão contra os setores de vanguarda do movimento operário e da oposição à ditadura. Algumas vozes, até mesmo na esquerda,
apareceram defendendo Ernesto Geisel de alguma maneira, ou suavizando, ou mediando a crítica ao seu papel. Alguns porque caíram na esparrela de que o Geisel era o homem da abertura, o homem que levou a transição democrática, embora uma transição conservadora, sem se dar conta do papel mais amplo que o Geisel exercia de ser simultaneamente o homem da abertura e o homem da máquina da morte. Outros compram a versão que determinadas frações do pensamento burguês venderam no país, de que o Geisel era um nacionalista. De que o Geisel, principalmente com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, havia dotado o país de um plano de industrialização, concluindo o processo de substituição de importações que havia se iniciado nos anos 50, ainda no segundo governo de Getúlio Vargas, e que, por outro lado, o Geisel era um homem que havia entrado em confronto com o imperialismo norte-americano. Essas duas características, a industrialização em marcha batida e o suposto confronto com o imperialismo americano, permitiriam classificar o Geisel como um ditador sanguinário, segundo algumas vozes da esquerda, mas um nacionalista, um homem que havia pensado estrategicamente o país, um homem que havia construído um processo de avanço econômico em nosso país. Isso é outra grossa mentira histórica. Vamos aqui apurar exatamente o papel do Geisel na economia e qual era a sua contradição com o imperialismo norte-americano. É verdade que o Geisel abraça um programa agressivo de substituição de importações. Geisel se beneficia da crise do petróleo de 1973, crise que abala a economia do regime militar, porque o Brasil importava petróleo, o petróleo dispara o preço, a balança comercial do Brasil se desajusta, as taxas de crescimento do chamado milagre brasileiro entre 70 e 73 arrefecem, o país passa a viver simultaneamente uma queda na sua taxa de crescimento e um processo de alta inflacionária, a economia da ditadura se desarruma, mas logo em seguida o enriquecimento absurdo dos países exportadores de petróleo gera os chamados petrodólares, uma abundância de dólares e nas mãos desses países exportadores de petróleo, petrodólares esses que são depositados em fundos de investimento e nos bancos ocidentais, gerando uma enorme liquidez internacional e permitindo aos mais distintos países da periferia capitalista se endividarem, no início de forma relativamente barata, por conta da abundância de dinheiro, para poder desenvolver projetos de industrialização. O Geisel se acopla a isso. Ele faz o Brasil se endividar fortemente, aproveitando essa abundância de recursos e acelerar um programa de substituição de importações. Agora, esse programa de substituição de importações tinha como única e exclusiva meta permitir o fortalecimento da aliança entre a grande burguesia brasileira e seus sócios internacionais. Basicamente, o que fez o Geisel com os recursos advindos dos petrodólares? Ele construiu, primeiro, uma indústria de infraestrutura, desenvolveu a indústria de infraestrutura que já existia, para oferecer à burguesia industrial insumos subsidiados. O Brasil produzia, por exemplo, ferro e aço, produzia ferro e aço em empresas estatais e vendia às empresas privadas, especialmente, por exemplo, a indústria automobilística, a preços subsidiados, de tal maneira que o esforço nacional de se endividar e construir uma indústria de base era apropriado pela grande burguesia privada, nacional e internacional, nas grandes empresas que haviam sido criadas no país desde os anos 50. Ele transferia, portanto, parte fundamental da renda do país e parte fundamental da dívida do país diretamente como benefícios para o grande capital. Esses benefícios não foram em políticas sociais, não foram em crescimento do mercado interno, não foi em aumento de salário para os trabalhadores, não foi em educação, em saúde, não. Foi uma transferência na veia, diretamente para o grande capital. Jamais na história deste país
houve tanta transferência do Estado para o capital privado como durante o período Geisel. Era, portanto, uma industrialização antipopular, uma industrialização cuja lógica era apenas acelerar a acumulação capitalista. E mantinha como elemento fundamental da recuperação da acumulação capitalista depois da crise de 73 a superexploração do trabalho. Esse era o ingrediente fundamental dessa industrialização, mais do que o endividamento externo. Era manter os trabalhadores recebendo salários miseráveis, que não eram reajustados corretamente pela inflação, e essa falta de reajuste é que daria nas greves operárias a partir de 78, quando surgiu Lula e depois o movimento sindical combativo, o PT e assim por diante. Era a superexploração do trabalho a grande ferramenta da acumulação capitalista. E por isso que a ditadura continuava violenta e sangrenta. Precisava reprimir qualquer tentativa de organizar os trabalhadores, precisava reprimir um partido como o Partido Comunista, que buscava de alguma maneira, com todos os seus erros e problemas, organizar a classe trabalhadora para resistir contra o arroxo. Era necessário reprimir outros grupos de esquerda que tinham como objetivo a luta de massas da classe operária e de outros setores assalariados contra a superexploração. Esse era o projeto Geisel. Sobre o conflito com os Estados Unidos, é uma outra lenda. É claro que houve conflitos entre Geisel e os Estados Unidos. O Geisel, por exemplo, interrompeu o acordo militar entre Brasil e Estados Unidos. Por que ele o fez? Por duas razões. Ele veio adotar essa medida e outras medidas supostamente nacionalistas, como, por exemplo, a mudança da política externa, de uma política externa de submissão aberta aos Estados Unidos por uma outra política conduzida pelo seu chanceler de então, Azevedo da Silveira, a chamada política do pragmatismo responsável. O governo Geisel foi o primeiro a reconhecer o governo do MPLA em Angola, depois da independência daquele país africano, e o MPLA era um movimento de orientação marxista. O Geisel restabelece relações com a China, o Geisel orienta o voto antisionista na Assembleia das Nações Unidas. Esse conjunto de medidas aparentemente nacionalistas, aparentemente em conflito com os centros de comando do imperialismo, eram medidas que obedeciam a uma lógica que nada tinham a ver propriamente com a construção da independência nacional, muito menos com a melhoria das condições de vida das massas ou com soberania nacional no sentido pleno desse termo. O problema fundamental é que eram de duas naturezas. Primeiro, por conta da crise do petróleo, o Geisel orienta o Brasil, um país que dependia muito da importação do petróleo, e ao mesmo tempo buscava esses petrodólares aos quais eu me referi, o Geisel orienta uma política de aproximação com os países árabes. Era razoável. Era o principal insumo que o Brasil importava, o principal elemento de importação da balança comercial brasileira era o petróleo, precisava negociar com os países árabes. O principal fonte de recursos para o endividamento brasileiro, direto ou indiretamente, eram os países árabes. E também a principal possibilidade da nascente, não da nascente, mas da indústria da construção civil, que então se fortalecia, a principal possibilidade desse único ramo em que o Brasil podia exportar serviços para outros cantos do mundo, o principal cliente dessa indústria da construção civil também eram os países africanos e os países árabes. Portanto, o pragmatismo responsável do Geisel era buscar negócios na África e nos países árabes. Por essa razão votou contra o sionismo, por essa razão reconheceu o governo em Angola, para buscar espaços que permitissem internacionalmente também a recuperação do capitalismo brasileiro. Não que essas medidas tenham sido erradas, mas entendê-las como parte de uma estratégia nacionalista é um enorme exagero. No fundo, é uma falsificação da história. Geisel rompe o acordo militar com os Estados Unidos, é verdade, mas por que o faz? Basicamente porque começa a haver uma mudança na orientação dos Estados Unidos em relação às ditaduras latino-americanas. Os Estados Unidos vai mudando sua estratégia. Já no final do governo Ford, que é quem sucede Nixon, que havia renunciado sob ameaça de impeachment, e uma orientação essa que se consolida no governo Carter. O governo Ford
até 1976. A partir de 1976 assume o governo Carter, um democrata que começa a operar a chamada política dos direitos humanos e a pressionar as ditaduras latino-americanas por processos de abertura. Nesse contexto em que os Estados Unidos deixava de ser um protetor indiscutível das ditaduras latino-americanas, o grande sócio das burguesias latino-americanas, o Geisel busca opções. Rompe com os Estados Unidos em resposta às pressões que recebia pela extensão, pelo fim das mortes, pela readequação das ditaduras latino-americanas, incluindo a ditadura brasileira, à nova estratégia norte-americana, e busca diversificar seus acordos militares em dois sentidos. Primeiro, pactos como aquele que fez com a Alemanha para o desenvolvimento da indústria nuclear, acordos com a França, acordos com outros países que pudessem ser fornecedores de tecnologia militar ou pré-militar, como o caso nuclear da Alemanha. Por outro lado, o Geisel também queria desenvolver uma indústria militar própria brasileira, de tal maneira em que aumentasse o grau de autonomia da burguesia brasileira em relação aos Estados Unidos, permitindo uma melhor negociação nas condições, no pacto entre a burguesia brasileira e a burguesia norte-americana. Esses fatos, a busca da independência em relação, por exemplo, à produção de armas, não é um fato negativo. Agora, repito, compreender isso como uma doutrina ou uma atitude, uma política de caráter nacionalista, é um grave erro. Era um falso nacionalismo. A ideia fundamental do Geisel não era a construção de uma nação soberana. A ideia fundamental do Geisel era encontrar um outro pacto entre a burguesia brasileira que ele representava, como o ditador de plantão, e as burguesias mundiais. Sem mexer um milímetro nas condições reais de vida do povo, sem mexer um milímetro na superexploração de trabalho, sem mexer um milímetro na dependência estrutural do Brasil em relação aos centros imperialistas. O que ele buscava era remanejar as condições, o pacto da burguesia brasileira com a burguesia mundial. Era estabelecer um outro acordo que permitisse a aceleração da acumulação capitalista, a retomada da acumulação capitalista em outros termos. O Geisel introduziu no Brasil, por exemplo, o que demonstra claramente a falsidade em afirmar o caráter nacionalista na economia do seu governo, é quem introduz o regime de concessão no petróleo. Até a Petrobras tinha constitucionalmente o monopólio do petróleo, mas Geisel estabelece os contratos de concessão, ou seja, a possibilidade de empresas multinacionais terem a concessão de determinados campos de petróleo para explorar o petróleo, recebendo conforme suas descobertas e suas extrações e pagando dividendos ao Estado brasileiro. Ele abre a indústria petroleira e abriu a indústria petroleira brasileira exatamente para atrair novos investidores, além dos clássicos investidores dos Estados Unidos. Isso faz parte de uma política de soberania nacional, quando já se sabia que o Brasil poderia ter riquezas petroleiras de alto impacto e o petróleo era um elemento fundamental para garantir tanto a soberania energética do país como o seu futuro do ponto de vista de recursos para investimento? Esse era um elemento fundamental. Geisel estabelece na construção, na equação do financiamento das empresas durante o segundo PND, o sistema dos 3/3. Um terço tinha que ser capital nacional, um terço seria capital estatal, um terço capital internacional. Qual era o papel do capital estatal? Viabilizar os investimentos nos quais, naqueles setores de ponta, onde a acumulação capitalista se realizava às custas da superexploração do trabalho, às custas dos subsídios financeiros e às custas dos insumos subsidiados, nesses setores de ponta, a predominância era do capital privado nacional e internacional. Ele não rompe a associação da burguesia brasileira e sua dependência em relação ao capital internacional. Ele busca uma melhor composição e o faz preservando o regime da morte e buscando uma autorreforma do sistema para estabilizá-lo às custas do sangue, da vida daqueles que resistiam à ditadura. Esse é o papel do senhor Ernesto Geisel, um criminoso
que infelizmente não foi levado ao Tribunal de Justiça, não foi levado à justiça, mas que deve ser julgado de forma dura pelo Tribunal da História. Concluo aqui a exposição dessa tarde. Quero lembrar a vocês que se inscrevam na plataforma de Opera Mundi no YouTube e peço, gentilmente, que façam sua assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária é fundamental para continuarmos a oferecer um jornalismo de qualidade e para enfrentarmos a batalha cotidiana de ideias e informação contra a mídia monopolista. Agradeço a audiência, a paciência de vocês e voltamos a nos ver no 20 Minutos Atualidades na sexta-feira e no 20 Minutos de História na próxima terça. Até lá, um grande abraço.